Pessoal, dando continuidade às nossas aulas do capítulo 3, nesse vídeo vamos continuar estudando isomeria cis-trans. Pessoal, é muito importante que você tenha assistido o vídeo anterior a esse, onde eu explico alguns fundamentos da isomeria cis-trans. Caso você não tenha assistido, é só ir lá no canal, clicar em playlist e procurar a playlist do capítulo 3. Todos os vídeos estão em sequência. Esse vídeo vamos começar fazendo um exercício bem simples para você entender que é sempre a mesma coisa. O sistema é muito prático, mesmo com moléculas complexas, você vai sempre seguir o mesmo raciocínio. Então vamos praticar em moléculas um pouco mais simples, porque nos vídeos de exercício vou colocar moléculas mais complexas e você vai perceber que a lógica é sempre a mesma. Então olha só. Eu quero que você identifique quem é a molécula cis e quem que é o isômero cis e quem que é o isômero trans. Então o sistema é o mesmo, pessoal. Eu traço uma linha imaginária que passe entre a ligação dupla. Então você traçou a linha imaginária entre as ligações duplas. Ok, agora você olha o posicionamento dos hidrogênios. Se os dois hidrogênios estão do mesmo lado, é cis. Se tem um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro lado, é trans. Então, olha só, eu tenho os dois hidrogênios do mesmo lado da linha que você traçou entre a ligação dupla. Então, é cis. Nesse outro caso, olha para você ver, um hidrogênio está em um lado da linha e o outro hidrogênio está para o outro lado. Então, é trans. É basicamente sempre isso, tá, pessoal? Lembrando que só é válido para moléculas, né, alcenos dissubstituídas. O que é isso? Olha para você ver, sempre vou ter ao menos um hidrogênio em cada carbono. Então eu tenho aqui no caso é dissubstituído porque eu tenho dois grupos aqui substituindo hidrogênios. Então eu sempre vou ter um hidrogênio em cada carbono. Então eu tenho um carbono, ele vai ter um hidrogênio e um grupo diferente de hidrogênio. No outro carbono eu tenho um hidrogênio e um grupo diferente de hidrogênio. Então por isso que você sempre pode observar os hidrogênios. Não há necessidade de observar o grupo substituinte, né? Porque vai dar na mesma. Porque se os dois hidrogênios estão para o mesmo lado, os dois grupos vão estar para o mesmo lado também. Então se você analisasse observando os grupos substituintes, daria na mesma, né? Seria cis do mesmo jeito. E aqui nesse caso, trans do mesmo jeito, porque um substituinte estaria para um lado e o outro estaria para o outro. Mas observe o hidrogênio, é mais direto. Os dois hidrogênios para o mesmo lado é cis. Os dois hidrogênios em lados opostos é trans. Então, pessoal, esse sistema cis-trans só usaremos ele para moléculas dissubstituídas. Então, ou seja, eu só vou ter dois substituintes no alceno, ou alqueno, como preferir falar, quando eu tenho essa ligação dupla, né? Então, pessoal, eu vou ter apenas dois substituintes. Quando eu tenho trissubstituída ou tetrasubstituída, eu vou usar a nomenclatura EZ. Coloquei um texto aqui para vocês, ó. Os termos cis e trans para representar a estereoquímica somente são claros quando utilizamos para alcenos, ou se preferir falar alquenos, de substituir. Esse termo, pessoal, alceno, alqueno, é porque nossos livros são traduções. Então tem autor que traduz alceno e tem outro que traduz alqueno, mas é a mesma coisa. Se o alqueno é trissubstituído, ou tetrasubstituído, os termos cis e trans são ambíguos ou não se aplicam de forma alguma. Por isso utilizamos o sistema EZ. Então, nesses casos, observe que vai existir isomeria espacial. Porque, olha só, eu tenho um carbono, tenho dois grupos diferentes ligados a esse carbono, e no outro carbono também eu tenho dois grupos diferentes ligados a ele. E aqui eu tenho o isômero, né, que no caso que só alterou a posição do CH3 com Cl. Então são isômeros, vai ocorrer isomeria espacial. Porém, se eu utilizar a nomenclatura EZ, o sistema cis-trans aqui, não vai ficar claro. Eu tenho que usar o quê?
o sistema EZ, que eu vou ensinar um pouquinho mais adiante, daqui a aproximadamente 5 vídeos. Então, pessoal, é ficar atento a isso. Quando é trissubstituir, tá vendo? Tem 3 substituintes, tem 3 grupos aqui, ó, que são diferentes de hidrogênio. Então, eu não utilizo. No caso da tetrasubstituída, também eu vou usar só EZ. Observe que aqui vai ocorrer isomeria. Olha, eu tenho um carbono com 2 grupos diferentes. E aqui eu tenho outro carbono com 2 grupos diferentes. Então, esse grupo é diferente desse. E nesse carbono, esse grupo é diferente deste. E aqui, então, vai ocorrer isomeria. Aqui, observe que a segunda aqui só mudou a posição. O CH3 está na parte de cima e aqui está o Cl na parte de baixo. Então, pessoal, isso são isômeros espaciais. Porém, eu não vou usar a nomenclatura EZ. Desculpa, não vou usar a nomenclatura cis-trans. Eu vou usar a nomenclatura EZ. Você vai entender no vídeo EZ que ela é muito simples, tá, pessoal? Então, assim, não precisa ficar preocupado, a nomenclatura EZ é tão simples quanto a cis-trans. Então, você vai aprender muito rapidamente. Eu vou fazer vários vídeos com exercícios, explicando e com exercícios de nomenclatura EZ. Mas, por enquanto, vamos utilizar o sistema cis-trans, que também é muito utilizado e cai muito em prova. Então, eu vou fazer mais alguns vídeos utilizando o sistema cis-trans, explicando bem para você aprofundar bem. Depois vamos fazer os vídeos com a nomenclatura EZ, que é muito tranquilo. Então, pessoal, só para fixar, quando é trissubstituído e tetrasubstituído, não utiliza sistema cis-trans, utiliza sistema EZ. Aqui, pessoal, só para reforçar o que eu falei no vídeo anterior, então, a molécula cis, ela é diferente da molécula trans, né? Ela vai ter a mesma forma molecular, a mesma massa, a mesma forma molecular, porém, elas são diferentes. Eu coloquei aqui algumas características, características físicas. Olha, o ponto de fusão da cis, menos 80 graus, nesse caso, tá, pessoal? Cada molécula vai ter um ponto de fusão, um ponto de ebulição. Tá? Estou especificando esse dicloro eteno aqui. Tá? Por quê? Porque tem 2 cloros, né? E aqui também é um dicloro eteno. Todos os dois são dicloro eteno. Porém, esse é o cis e esse é o trans. Então, olha só. O ponto de fusão, menos 80 graus Celsius. Olha no sistema trans. Ponto de fusão, menos 50 graus Celsius. Ponto de ebulição, 60 graus Celsius. Nesse cá, 49 graus Celsius. A densidade, olha para você, 1,28 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é a mesma coisa de ml, tá, pessoal? Então, eu vou ter 128 gramas para cada ml. Esse aqui eu tenho 126 gramas para cada ml. Então, observe que são bem diferentes. Eu consigo separar esta daqui desta outra aqui, a cis e a trans, apenas por métodos físicos, por ponto de fusão, por ponto de ebulição, eu consigo separar uma da outra. Então, são claramente moléculas bem diferentes, tá? Então, por isso que é importante você identificar uma molécula cis e uma molécula trans, para ver qual que é mais adequada ao procedimento que você estiver realizando. Correto, pessoal? Então, a partir do próximo vídeo, eu vou começar a colocar exercícios, vou tentar começar com exercícios mais tranquilos, né, para praticarmos. Depois vou colocar exercícios com moléculas um pouco mais complexas. Mas a lógica vai ser sempre a mesma, se você vai traçar uma linha entre a ligação dupla e observar o posicionamento dos hidrogênios. Então, não tem muito mistério. É mais para praticar, porque tem alunos que ficam um pouco intimidados, dependendo da posição que a molécula tiver, ou se for moléculas um pouco mais complexas. Mas vocês vão perceber que é muito tranquilo esse assunto, tá, pessoal? Então, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Lembrando, quem não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado e até a próxima.